Hello, meus amores, como vocês estão? Hoje a gente vai falar da máfia. A primeira indicação que eu vou dar é um filme chamado The Family, ou A Família, que vai contar a história de uma família da máfia que é colocada no programa de proteção à testemunha, só que eles não vão conseguir muito bem se encaixar quando os hábitos deles voltarem à ativa. Esse filme é muito legal, conta com Robert De Niro, a Michelle Pfeiffer, a Diana Agron, o John DeLeo e o Tommy Lee Jones. Algumas curiosidades bem legais de se saber sobre esse filme é que ele foi dirigido pelo Luc Besson e no momento do filme em que um dos mafiosos recebe um jornal, dá pra ver a menção a dois filmes do Luc Besson, o La Femme Nikita e o Leon the Professional. O Robert De Niro, durante o momento do filme, é convidado para comentar sobre outro filme chamado The Goodfellas, que ele fez parte. O Robert De Niro também usa uma frase do Al Capone que ele também usou no filme The Untouchables. E já que a gente já falou sobre ele, vamos falar sobre a segunda indicação. The Untouchables, ou Os Intocáveis. Esse filme vai contar a história do momento em que estava acontecendo a lei seca nos Estados Unidos. O Eliot Ness, que era um agente, decidiu que ele ia prender o Al Capone. Só que por causa da corrupção, ele precisava de um grupo muito específico para conseguir prendê-lo. O filme conta com Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro, Andy Garcia e mais um monte de gente famosa. O filme foi dirigido pelo Brian De Palma, que não só dirigiu Missão Impossível, como dirigiu também Scarface. Então você já sabe que ruim não vai ser o filme. Umas coisas legais de se saber. Como eu disse, o Robert De Niro usa uma frase do Al Capone nesse filme. O Robert De Niro também foi atrás dos alfaiates que fizeram a roupa do Al Capone pra fazer as roupas pra ele. O Eliot Ness e o Al Capone nunca se encontraram na vida real. O Al Capone sabia também que se ele tentasse matar qualquer um dos Untouchables, ia ser muito dor de cabeça pra ele. Então ele tinha uma lei de não violência contra os Untouchables, mas não quer dizer que ele não tentou subornar ninguém. O Albert H. Wolff foi o único dos intocáveis que sobreviveu, e ele serviu como consultor nesse filme. Inclusive, ele ajudou o Kevin Costner a fazer o personagem dele de Eliot Ness. Quando o diretor foi escalar a pessoa para fazer o Eliot Ness, ele não estava muito convencido de que o Kevin Costner era uma boa ideia, porque o Kevin Costner não tinha tanto nome. Então, a Giorgio Armani, que forneceu várias roupas para o filme, mencionou o Don Johnson, que era o cara que fazia Miami Vice com as roupas da Armani. Inclusive, ele era considerado o muso da Armani. Mas quem pegou o papel no final foi o Kevin Costner. O Robert De Niro também insistiu em usar uma cueca de seda, igual Al Capone usava. Os produtores sabiam que em nenhum momento do filme isso ia aparecer, mas como era o Robert De Niro e era o jeito dele trabalhar, eles falaram, ok, vai na fé. O set da barbearia que eles usam tem alguns elementos que pertenceram ao Al Capone de verdade. Esse foi o filme que deu a nomeação e o prêmio do Oscar para o Sean Connery. O diretor também disse que quando eles fizeram a cena da estação de trem, ele foi meio que filmando conforme as coisas iam acontecendo. Uma coisa muito legal de se saber também é que o heroísmo do Eliot Ness foi meio que esquecido, tanto é que quando ele morreu nem foi anunciado, e aí um tempo depois saiu o livro que ele tinha escrito, e esse livro se transformou numa série, e aí voltou a se falar do Eliot Ness. A terceira indicação, que é um filme maravilhoso, se você não assistiu, você precisa assistir, se chama The Departed, ou Os Infiltrados, que vai contar a história de um policial infiltrado e um espião na polícia que estão tentando descobrir a identidade um do outro enquanto eles trabalham para o chefe da máfia irlandesa. Algumas coisas bem legais. Esse filme foi dirigido pelo Martin Scorsese e conta com Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Vera Farmiga, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Jack Nicholson e Alec Baldwin. Ou seja, ruim não é. O Brad Pitt foi produtor desse filme e tem algumas coisas bem legais de se saber sobre isso. A primeira coisa é, o Jack Nicholson foi a segunda escolha do diretor. O Martin Scorsese queria que o Al Pacino fizesse, porém o Al Pacino recusou e aí eles só foram trabalhar pela primeira vez no irlandês. A mesma coisa com o Martin Sheen. O Martin Sheen foi um dos últimos caras a ser escolhido e ele aceitou porque ele queria muito trabalhar com o Martin Scorsese. O Mark Wahlberg é originalmente de Boston e quando ele voltou pra fazer, o sotaque dele era tão forte que o Martin Scorsese disse que talvez eles precisassem de legenda pra poder entender o que ele tava falando. O Mark Wahlberg também baseou o personagem dele num policial que prendeu ele umas 2 dúzias de vezes quando ele era adolescente e na reação dos pais quando eles tinham que pegar o dinheiro para comprar comida e pagar a fiança. A Vera Farmiga foi até os psiquiatras da polícia de Los Angeles para entender um pouco mais sobre o trabalho. E o Matt Damon foi para a polícia de Boston fazer parte de rondas, de batidas e entender um pouco mais para poder construir o personagem. Reza a lenda que um dos motivos pelo qual o Leonardo DiCaprio não ganhou e não foi nomeado ao Oscar
foi porque a Warner não colocou ele como sendo o papel principal. E ele não lutou pelo papel de coadjuvante pra não sair na frente de nenhuma das pessoas que trabalhavam com ele. Era pra ser um filme de baixo orçamento, só que conforme foi juntando todas essas estrelas, o filme acabou sendo bem alto. O papel do Jack Nicholson foi reescrito pra poder dar mais importância pra ele, apesar de que quando o Jack Nicholson recebeu o papel, ele recusou. Mas quando ele se encontrou com o diretor, com o escritor e com o Leonardo DiCaprio, ele mudou de ideia, porque ele tinha feito algumas comédias e ele queria voltar a interpretar um vilão, e pra ele, esse vilão era perfeito, porque ele era a encarnação do mal. O Martin Scorsese também colocou os últimos detalhes do filme uma semana antes do lançamento. E ele entrou para 1001 filmes que você precisa assistir antes de morrer. E a quarta e última indicação se chama Fear City, New York vs. The Mafia. 5 famílias comandavam Nova York durante os anos 70 e 80. Eram as 5 famílias da máfia. E os policiais decidiram então que eles iam fazer uma coisa nunca feita antes, que era prender esses caras. É uma série muito legal, tem 3 episódios, é bem rapidinho, bem tranquilo, você assiste assim, tipo maratona. É muito interessante. Primeiro que tem uma beleza muito incrível com relação à iluminação, à paisagem, a direção é incrível. Tem algumas coisas que você olha e você fala assim, a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Porque tem algumas coisas que você olha e você não acredita que esse tipo de coisa acontece na vida real. Há também algumas coisas bem legais que o diretor usou. Eu vou dar a minha opinião aqui, posso estar dando uma, assim, né, indo um pouco a mais. Mas o que eu achei muito legal foi a forma como ele usou espelhos e vidros. Quando ele coloca a câmera de um lado e o personagem do outro, e depois tem essa transição, digamos assim, você entra no lugar que a pessoa tá, é como se você estivesse entrando na memória. E eu achei isso muito legal. É uma série bem da hora, vai explicar bastante a corrupção, o poder que a máfia tinha, é assim, bem legal pra você entender tudo o que aconteceu. Essas são as dicas de hoje, eu ainda não sei o que eu vou trazer no domingo, então fica de olho nos meus stories. Se você não me segue, corre lá e me segue. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Deixa aqui embaixo qual você mais gostou, qual você já assistiu ou qual você tá mais animado pra assistir. Ah, e quando você compartilhar, não esquece de me marcar pra eu poder repostar. Tá bom?